O iPhone 13 Pro foi um dos melhores celulares que a Apple já fez. Ele revolucionou nas câmeras, na bateria, no design e por isso todo mundo amou, todo mundo comprou na época. Mas 4 anos já se passaram. Será que o novo 17 Pro recém-lançado vale a pena? Será que ele realmente é melhor? Essa pergunta é bem fácil de responder e spoiler, ele é melhor. Mas fica até o final do vídeo porque isso não conta a história completa. Nesse vídeo a gente está sorteando R$100 no Pix para um de vocês. É só você comentar qual foi o seu celular favorito. Qual foi o celular que você mais gostou na sua vida inteira. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e deixa o like que você já está participando. É um sorteio de Pix por vídeo em todos os vídeos do canal, então fica ligado que no próximo vídeo vai ter o resultado. Um detalhe muito importante é que o iPhone 13 Pro que eu usei nesse vídeo está no iOS 18 ainda, que é uma versão antes do 26, a Apple mudou o jeito que eles chamam o iOS para ficar mais fácil, agora vai ser o ano, por isso que é 26, mas esse daqui tá um iOS atrasado do que o novo. Isso vai ser muito importante no final do vídeo, então fica ligado. Meu primeiro teste real foi o mais básico. Será que os dois celulares ligam na mesma velocidade? Será que o 17 Pro é tão mais forte que ele liga mais rápido que o 13 Pro? Meu resultado foi não. Os dois ligam na mesma velocidade. Inclusive é até meio esquisito que 4 anos de diferença o celular continua ligando na mesma exata velocidade. Então esse teste, iPhone 13 Pro, na minha visão, ganhou, porque não teve diferença nenhuma. Mas aí eu parti para os testes de performance. Nesses testes a gente usa dois aplicativos, o Geekbench e o Antutu, que são clássicos, e eles foram feitos para testar tanto a CPU quanto a GPU, ou seja, processamento e vídeo para jogo, essas coisas mais pesadas. E desse jeito a gente vai conseguir ver o quão melhor o 17 Pro é com relação ao 13 Pro em um teste real. No teste do Geekbench, que é 100% processador, o score do 17 Pro foi 59% a mais do que o do 13 Pro no single core, e no multicore a gente teve 71% a mais. E o que isso impacta? Velocidade em que os apps abrem, processamento de fotos, processamento de vídeo e tarefas pesadas, aplicativos pesados. Então, por conta do processador ser mais forte, você usa ele menos, então você gasta menos bateria em muitos cenários. Mas a gente vai chegar no teste de bateria daqui a pouco, que foi muito interessante. No Antutu, que é um teste mais extenso, ele testa vários cenários e vários tipos de estresse no CPU e na GPU do celular. E do 13 Pro pro 17 Pro, a gente teve quase 900 mil pontos a mais. É muita coisa. E isso não impacta só no tamanho do número, isso impacta na fluidez, na estabilidade e no uso de bateria, porque o processador trabalha mais tranquilo, mais de boa, ao invés de estar no talo para tarefas comuns do dia a dia. Mas será que ao longo dos anos o nosso iPhone 13 Pro, que já tá com a bateria morta, já viveu tudo que tinha de viver, será que ele perdeu performance? Será que o processador ficou mais lento? De acordo com os nossos testes, não. O score do Geekbench não mudou desde que o celular era novo até agora. Então a gente passou de 2.200 para 2.400 e de 5.300 para 5.800. O celular tá até um pouco mais forte agora. Mas esses números podem variar um pouco de teste para teste. Eu considero isso como igual. Ou seja, o celular não perdeu poder de processamento ao longo dos anos. Mas por que então ele parece mais lento? O celular continua tendo o mesmo poder de processamento de antes, mas todo o resto ficou mais pesado. Então é como se você estivesse indo no mercado comprando só 2 sacolinhas e aí no dia seguinte você saiu com 12 sacolas, fez a compra do mês. Você não ficou mais fraco, mas o que você está carregando é mais pesado. No mundo da tecnologia, isso significa que os aplicativos ficaram mais pesados, que o próprio celular, o próprio sistema operacional tem animações mais pesadas, tem mais coisa sendo processada ao mesmo tempo, então isso deixa o celular mais devagar. Principalmente agora no iOS 26, que a gente tem o Liquid Glass, ele usa bastante processamento para poder fazer os efeitinhos do vidro, então isso pode deixar os aparelhos mais antigos mais lentos. Spoiler, deixa sim, já vou falar sobre isso no vídeo, continua ligado que tem muita informação legal. Mas agora falando do que você realmente vê, as telas. As telas tanto do 13 Pro quanto do 17 Pro são OLED 120 Hz, então você não vai ver muita diferença. Eu quando pego lado a lado eu consigo ver que a do 17 tem um pouquinho, ela é um pouquinho diferente, as bordas são mais arredondadas e ela é um pouquinho maior. A gente passou de 6.1 polegadas para 6.3, bem pouquinho maior. E nessa versão a gente tem um boost de brilho quando você está no sol, então o iPhone 17 Pro
ele aumenta o brilho para 3000 nits quando você tá no sol, para você conseguir enxergar melhor e não ficar aquele negócio que você não consegue enxergar nada na praia, enquanto o 13 Pro não faz isso. Mas ambos têm 1200 nits de brilho, então o brilho deles, o output de brilho é o mesmo. Mas em situações normais, o 13 Pro tem 1000 nits de brilho, o 17 Pro também. Em HDR, o iPhone 13 Pro tem 1200 nits e o iPhone 17 Pro tem 1600. Então no HDR ele é um pouquinho mais claro. Mas além de ficar mais fácil de você enxergar a tela quando você tá na praia, no parque, no ambiente externo, você não vai notar diferença na qualidade nem na resolução. Agora falando das câmeras, 4 vezes mais megapixels. Será que dá para notar a diferença? Eu saí e eu tirei fotos com os dois celulares no mesmo cenário, no mesmo ângulo, segurando lado a lado, pra gente poder comparar, e eu não notei muita diferença no visual da foto. É claro, a gente tem 4 vezes mais megapixels. Se você for um entusiasta de fotos ou um fotógrafo, você vai notar a diferença na resolução, mas a qualidade das fotos me parece igual. O iPhone 13 Pro parece que tem um processamento mais forte, então dependendo da foto que você tira, o céu fica mais distorcido. O 17 Pro, ele fica mais natural as cores, e a foto em geral parece menos processada quando você tira. O sistema de zoom mudou um pouco também. O 13 Pro ele vai até 3 vezes no zoom óptico e depois você consegue ir um pouco mais no digital. O 17 Pro você consegue ir até 40 vezes no zoom digital. E se você comprar o 17 Pro Max, você tem uma câmera de 200 megapixels, então você consegue dar zoom de 40 vezes com mais qualidade. Mas na versão que a gente está falando hoje, são 3 câmeras de 48 megapixels e você tem o zoom de 40 vezes digital, que fica bem pixelizado quando você usa ele, mas já é um grande diferencial comparando com o 13 Pro. A câmera frontal foi uma das que mais mudou nessa geração. Agora a gente tem um sensor quadrado, então você consegue, mesmo segurando o celular em pé, gravar ou tirar foto na horizontal ou na vertical. Por conta do sensor ser quadrado, você consegue ter esses dois formatos sem perder qualidade. E também a gente passou de um foco fixo para um autofoco. Então a câmera frontal do 17 Pro, ela fica mais natural, o fundo fica mais borrado, enquanto a do 13 Pro fica uma imagem mais chapada. E a gente passou de 12 megapixels do 13 Pro para 18 megapixels. Isso ajuda a foto a ficar com menos ruído, então se está em cenários mais escuros, ela vai ficar com um pouco mais de qualidade, mas no geral é mais ou menos a mesma coisa. Esse daqui foi o teste derradeiro do nosso iPhone 13 Pro. Como a gente está comparando o 13 Pro agora com o 17 Pro agora, nós estamos falando de uma bateria que já tem 4 anos de idade. Então o nosso exemplar aqui está com uma saúde da bateria de 73%. E é aí que vem o pulo do gato. O que isso significa? Quanto de bateria eu perdi ao longo desses anos? Quando o iPhone 13 Pro lançou, ele tocava 22 horas de vídeo ininterruptas com uma carga de bateria. O 17 Pro está em 29 horas, então já tem um ganho aí. Mas mais de 4 anos se passaram, por isso eu resolvi fazer o teste de bateria. A gente colocou os dois celulares lado a lado, o mesmo vídeo no YouTube, na mesma resolução, o mesmo Wi-Fi, todas as configurações do celular iguais, e a gente colocou os dois para trocar na mesma hora. Na metade do teste, quando o iPhone 13 Pro estava com 50% de bateria, o 17 Pro estava com 81%. E depois de 14 horas tocando o vídeo, o iPhone 13 Pro desligou sem bateria, 0%. Enquanto o 17 Pro ainda tinha 57% de bateria. Que fazendo a regra de 3, a gente teria mais ou menos as 29 horas de vídeo que a Apple mencionou no site. Então nesse teste, o iPhone 13 Pro com a bateria já mais usada dele durou menos da metade do tempo do 17 Pro. Então isso é um forte argumento de você deve ou não trocar o seu celular agora, e foi uma das coisas que eu levei em consideração na hora de comprar o 17 Pro. E com relação ao cabo, a geração do 13 é a última geração que usa o conector Lightning, que é exclusivo da Apple e só a Apple tem. A partir do 14 já usa USB-C, que é um padrão muito comum hoje em dia em celulares, em carregadores, em cabos. Então é muito mais fácil de você comprar um carregador muito mais barato. Você não precisa comprar o cabo oficial da Apple. Você pode comprar ou você pode usar cabos USB-C de outros dispositivos sem problema nenhum. E isso também vem com um benefício que você consegue usar acessórios USB-C, então fica tudo muito mais fácil e que simplifica muito o seu dia a dia, porque a chance de você ficar sem bateria, você precisar de um carregador e alguém tiver o seu carregador é muito maior. Agora, lembra que eu falei que o nosso iPhone 13 Pro está no iOS mais antigo que o 17 Pro?
Por quê? Agora que vem a pedrada. Esse celular que está gravando esse ponto de visão aqui é o meu iPhone 13 normal. Eu atualizei ele pro iOS 26. Foi o maior erro que eu fiz. Começa que o iPhone 13 já é um pouco mais fraco que o 13 Pro. O processador é o mesmo, mas ele tem 2 GB de RAM a menos. E eu atualizei pro iOS 26 para usar as novas funções de AI, o voicemail automático, ver como que é o Liquid Glass, então eu tava muito animado, resolvi atualizar e isso piorou substancialmente a minha experiência com o celular e foi o que ultimamente me fez comprar o 17 Pro. Então, se você está nessa posição que você tem um iPhone 13, eu altamente recomendo você não atualizar pro iOS 26, ficar no 18 no máximo, para você conseguir que o seu aparelho dure um pouco mais, porque eu senti muita diferença. O meu 13 ficou mais lento, começou a gastar mais bateria por conta do processador estar trabalhando mais forte pelo Liquid Glass, por todas as coisas de AI que tem novas. E isso deixou ele bem mais devagar. Então o veredito do vídeo, você deve ou não comprar um iPhone 17 Pro agora? Você deve fazer o upgrade do 13 pro 17? Minha opinião não é tão simples assim, não é preto no branco. Se você estiver com problema de bateria no seu celular, então se o seu 13 Pro, a bateria não tá durando, tá incomodando no seu dia a dia, eu não trocaria a bateria do 13 Pro e compraria o 17. É óbvio que tem um salto de quanto você vai investir, mas eu acho que não vale a pena você trocar a bateria do 13 Pro agora, porque eu acredito que daqui a 1 ano, 2 anos estourando, você vai ter que trocar, porque ele já vai ficar bem devagar. Eu consigo ver isso porque eu consigo ver muita diferença do 13 normal pro 13 Pro, principalmente quando atualizou o iOS, e eu já consigo ver que o 13 normal já tá no limite dele. Então com 5 anos, eu acho que você não vai mais conseguir usar o 13 normal e talvez com 6 anos não consiga mais usar o 13 Pro. Se você grava vídeos, se você trabalha com o seu celular, fica o dia inteiro no celular, eu acho que agora é a hora perfeita para você trocar. Mas se você não usa tanto o seu celular e a bateria ainda está em bom estado, ou se você já trocou a bateria, eu ficaria com o 13 Pro mais 1 ano, no máximo 2 anos. Então eu já começaria a me programar para no ano que vem comprar ou um 17 ou upgradear o seu aparelho, ou um 18, talvez alguma coisa do gênero, mas eu não atualizaria o seu celular para o 26. Eu manteria ele no 18 porque a AI pesa bastante e o Liquid Glass também pesa bastante. Mas cientificamente sim, o iPhone 17 Pro é melhor que o 13 e é um upgrade bem legal, principalmente nas câmeras. Então eu acho que essa decisão não é só sobre o celular, mas sim o quanto que você exige dele.